Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Como é do conhecimento dos irmãos, este final de semana estamos dando ao Senhor nosso Deus um culto em ações de graças, louvando a Deus, bendizendo ao Senhor, rendendo graças a Deus pelos 77 anos desta igreja, o aniversário desta igreja. E o nosso dever, com alegria, com satisfação, é dar a Deus louvores, é dar ao Senhor ações de graças, é bendizer ao Senhor, porque a existência da igreja, ou dessa igreja nesta cidade, lógico, depende totalmente do Senhor. E aqui nós louvamos a Deus e bendizemos ao Senhor de todo o nosso coração. Então, iremos ficar de pé, iremos orar ao Senhor, fazer uma oração ao Senhor, uma oração de gratidão, de louvor a Deus, uma oração rendendo graças ao Senhor e ao mesmo tempo iniciando o culto nesta noite, porque sabemos que ao Senhor pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Então aí no seu cantinho, no seu lugar, ore ao Senhor, renda graças a Deus, venha bendizer ao Senhor com um momento de oração. Soberano Deus, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome. Soberano Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada a ti, porque a ti pertence. Senhor, te louvamos, porque o Senhor nos deu condição de nos reunir para adorar o teu nome, para render graças ao Senhor. Te louvamos, o Senhor é o Deus dos céus e de toda a terra, bendito seja o teu santo nome. E é aqui diante da tua presença que rendemos graças ao Senhor por mais um ano de existência desta igreja. É aqui diante da tua presença, rendemos graças ao Senhor por esses 77 anos que a igreja aqui está, Senhor, de portas abertas, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus, porque é o Senhor que tem sustentado a tua igreja, sustentado o teu povo nessa história. Louvado seja o teu santo nome. Aqui diante de ti, Senhor, nós rogamos e suplicamos ao Senhor, seja conosco. Rogamos e suplicamos ao Senhor a tua bênção, Senhor, neste culto. Rogamos e suplicamos ao Senhor a tua graça, que o teu Espírito Santo alcance a todos, que todos sejam impactados, Senhor, pela tua palavra, que todos sejam enriquecidos com a tua palavra e que todos tragam oferta agradável ao Senhor, no nome precioso, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado Deus, capacita-nos, Espírito Santo, conduze-nos, leva-nos a te adorar em espírito e em verdade. Ó Senhor, aqui diante de ti, rogamos assim a tua bênção, rogamos sim que o Senhor seja conosco, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Os irmãos podem sentar. Quero convidar aqui a nossa irmã Vaninha, que há de louvar a Deus e bendizer ao Senhor com os salmos e hino de número 455. Então toda a igreja, toda a congregação irá louvar a Deus e bendizer ao Senhor Jesus com este cântico. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Então toda a igreja, né, para me ajudar, que esse hino é um pouquinho com altos e baixos, mas também é um hino muito importante. É um alerta à igreja de Jesus. É um convite a marcharmos em rumo ao Pai. Então vamos lá, toda a igreja. É tempo, o Mestre está chamando já. Marchar, marchar, confiando em seu amor. Partir, partir, a salvação a proclamar, com a palavra santa do bom Salvador. Marcha,
avante, marcha. Pendão real, avante, sim, avante. Unidos, firmes, sempre ao avançar. Glória, glória, canta a imensa multidão, consagrando todo o vosso coração a Jesus obedecer, seu querer executar, entoai louvores altos, avançar. A igreja marcha, sim, avante, marcha, se erguendo, pendão real, avante, sim, avante, unidos, firmes, sempre ao avançar. Glória, glória, canta a imensa multidão, consagrando todo o nosso coração a Jesus obedecer, seu querer executar. Amém? Queremos luz, é o grito das nações pagãs que vem aguando o imenso mar. Já sim, já faz as novas com amor sem esquecer, também aqui dizer marcha, sim, avante, marcha, se erguendo, pendão real, avante, sim, avante, unidos, firmes, sempre ao avançar, consagrando todo o vosso coração a Jesus obedecer, seu querer executar, entoai louvores, avançar. Desperta, igreja, o teu poder exerce aqui, fazendo a todos Cristo conhecer. A tua mão estende com consciência, aleluia. Marcha, sim, avante, marcha, se erguendo, pendão real, avante, sim, avante, unidos, sempre firme ao avançar. Glória, glória, canta a imensa multidão, consagrando todo o vosso coração a Jesus obedecer, seu querer executar, entoai louvores alto, avançai. Igreja alerta ao dia prometendo, quando clamando Salvador será por toda parte o bem amado
Jesus obedecer, sem querer executar, entoai louvores altos avançar. Glória a Deus. Irmãos, eu quero louvar a Deus e agradecer. Eu estou com problema de saúde, mas aprovei a Deus que eu estivesse aqui. Mas quero dizer aos irmãos que é motivo de glórias, é motivo de graça na minha vida, porque vocês não sabem o que se levantou até a minha chegada aqui. Mas eu disse que a doença me acompanhasse, porque da igreja eu não ia ficar sem vir. E estou aqui em nome de Jesus. Portanto, eu agradeço ao Senhor, que com pouca sabedoria, com pouca voz, que Ele merecia melhor, mas Deus sabe do meu coração, a honra e a glória nesse louvor é para Ele. E eu agradeço a oportunidade mais uma vez, em nome de Jesus. Queridos irmãos, quero convidar vocês a abrir a Escritura Sagrada no Salmo de número 100. A Escritura Sagrada no Salmo de número 100. Também aproveito, convido vocês a ficar de pé. Eu irei ler este salmo. Os irmãos estarão acompanhando o que diz a palavra de Deus. Momento de ações de graças, momento de louvor a Deus, de adoração ao Senhor. Rendemos graças ao Senhor pelos 77 anos desta igreja. E aqui estamos sim para louvar ao Senhor e trazer uma oferta de louvor e gratidão ao Senhor, no nome precioso, no nome de Jesus. Salmo de número 100. Eu vou ler todo o texto, os irmãos estejam acompanhando aí o texto sagrado. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graça e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Os irmãos podem sentar. E aqui, como diz o Salmo 100, entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. E é o que vamos fazer nesta noite, rendendo graças ao Senhor com os cânticos e bendizendo o seu santo nome. O grupo de louvor está, antes do grupo de louvor, é o DIG. Olha, Jesus nos socorra. Dá oportunidade aqui com o DIG, que irá também cantar e louvar a Deus.
Então, louvor ao Senhor, foi o grupo de louvor Kids, né? E cantaram dando as boas-vindas aos visitantes, aos amigos, né? E toda a igreja também junto comigo vai dar as boas-vindas aos nossos amigos, aos nossos visitantes, a todos que estão presentes nesta noite junto conosco para louvar a Deus. A igreja, vamos lá? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. E de fato, sejam bem-vindos para ouvir a palavra de Deus. Sejam bem-vindos para junto conosco cultuar, adorar o Deus dos céus. Amém? Grupo de louvor, agora o grupo de louvor adulto, né? Foi o Kids. Exaltar ao Senhor. Saúde, irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar o nosso Deus Todo-Poderoso que nos trouxe aqui. Que você nesse momento fique à vontade na casa do Senhor, é a casa do nosso Pai. E aqui nós temos liberdade, liberdade para adorar, liberdade para louvar. E que nesse momento você louve, você cante do fundo do seu coração cada canção, sem se importar com louvor, com quem está do seu lado, mas que do seu coração saia palavras de louvores ao Senhor, amém? Vamos ficar de pé e louvar o Senhor com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que você conhece essa canção, cante conosco. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo.
vive e reina para sempre. Queremos entoar louvores ao teu santo nome, Pai, porque o teu nome é santo e só tu és santo. Aleluia, glória a Deus. Cante ao Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame ao céu, ao som da sua voz, ao som da sua voz. O universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Aleluia. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra, aleluia, mais o teu nome, mais o teu nome, aleluia, é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Glória a Deus. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. Declare que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. A igreja, todo joelho ao ouvir, nós cremos, Jesus, nós cremos que todo Senhor, todo ser, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Glória a Deus. Nós cremos, Senhor, que breve virá buscar a tua noiva. Nós cremos, Senhor, que um dia toda língua, todo joelho se dobrará diante de ti, pois tu és o Deus eterno e poderoso. Aleluia, glória a Deus. Hosana, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Entra tudo aqui, é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos
esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos por sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Hosana. Cante, igreja. Hosana. Hosana. Diga: o noivo vem. O noivo vem. Aleluia. O noivo vem. Mais uma vez, Hosana. Hosana, Hosana, o noivo vem. O Senhor virá. O noivo vem. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor. Glória a Deus. Glória ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Nesse momento estaremos fazendo um momento de ofertas e dízimos. Você que trouxe seu dízimo e sua oferta, você terá a oportunidade de estar dizimando e ofertando ao Senhor nessa noite. Amém? Eu convido para ajudar nesse momento o nosso irmão Josélio e Joaldo. Aleluia. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende o ser. A sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra. A nossa força nada
estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa nas batalhas. E nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Forte é o nosso Queridos irmãos, Lutero estava certo. Quando o mundo queria abafar a voz da igreja, ele disse: castelo forte é o nosso Deus. Ele observando o Salmo 46, né? Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente nas angústias ou na tribulação. Irmãos, e podemos dizer sim, que castelo forte é o nosso Deus, que tem sustentado esta igreja nos seus 77 anos. Glória a Deus! Amém? Presbítero José Névito, de pé, vem até aqui, faça uma oração de gratidão ao Senhor pela oferta levantada. Glorioso e eterno Deus, obrigado, Senhor amado, mais uma noite, Pai, estarmos em Tua presença, ó Deus, num só objetivo, Pai, te engrandecer e exaltar o Teu santo e excelso nome. Deus, nesta hora, Pai Santo, abençoa os Teus servos que ofertaram, abençoa, Pai, que não pôde também, ó Deus. Então, Pai, cada vez, Pai, Tuas mãos, te peço Tuas bênçãos, ó Deus, sobre eles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, louvado seja Deus. Aqui estamos em um culto em ações de graças, e é bom repetir, para que o nosso coração seja um coração de gratidão. É bom repetir para que não venhamos a nos esquecer que devemos estar aqui com o propósito de render graças ao Senhor, louvar ao Senhor, bendizer o seu nome pela história desta igreja, porque é Deus que tem sustentado, amém? E nesta noite tem a oportunidade de pregar a palavra de Deus, o nosso irmão, né, o presbítero aí, Danilo, que está com a oportunidade. As crianças, uma nossa irmã Débora aí, vai sair para a sua sala. Danilo, pode se aproximar. Irei orar por você. Não. Pode sair.
Então vamos orar a Deus. Vamos orar para que o Senhor Deus continue derramando graça sobre nós, para que o Senhor Deus nos alimente com a sua palavra, que o nosso coração seja convertido a cada dia ao Senhor, pela sua palavra. Soberano Deus, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome. Aqui está o teu servo diante da tua presença e rogamos ao Senhor nosso Deus, como o Senhor tem derramado graça sobre ele e sobre aqueles que têm se prostrado diante de ti, se humilhado diante de ti, rogado ao Senhor que o Senhor o use como instrumento e como um canal para sair, Senhor, e fruir a tua voz. Toma o teu servo, Senhor, traz luz ao seu entendimento e usa ele conforme a tua soberana vontade. Abençoa toda a tua igreja com a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. A palavra está com nosso irmão Danilo. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14, dos versículos 25 até o versículo de número 33. Lucas, capítulo de número 14. Nós iremos ler do versículo de número 25 até do versículo de número 25 até o versículo de número 33. Queridos irmãos, nós nos alegramos diante do Senhor pelos grandes feitos que Ele tem realizado entre nós. São 77 anos de existência de uma igreja e nós aqui nesta noite não estamos comemorando o aniversário de um edifício, de um templo construído por mãos humanas. Nós estamos aqui comemorando a existência de uma igreja que foi plantada há mais de 70 décadas atrás, aonde uma assembleia de seguidores de Jesus Cristo, crentes professos, salvos pela graça, se reúnem com certa regularidade semanalmente e praticam aquilo que o Senhor lhes determinou em sua palavra. Isso é a igreja. Então é ela que nós estamos comemorando e agradecendo a Deus pelos 77 anos de sua existência. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz o seguinte: grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Queridos irmãos, nós estamos diante de um tema ao qual nós estamos refletindo durante esses 2 dias de festividade: o custo do discipulado. A palavra discipulado, conforme já abordado anteriormente, ela tem 2 significações, 2 entendimentos clássicos e básicos. É o ato de seguir a Jesus Cristo e o ato de ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Na língua portuguesa nós temos a classificação de algumas palavras que têm a mesma pronúncia, porém elas têm significados diferentes. Na língua portuguesa elas são chamadas de homônimas. Eu vou dar um exemplo. A palavra manga
ela tanto pode significar uma fruta oriunda de uma árvore chamada mangueira, como também ela pode apontar para a parte de uma vestimenta, de uma camisa, como a manga de uma blusa. Entretanto, embora essa palavra ela tenha pronúncias iguais, escritas iguais, elas têm entendimentos e significados diferentes. Uma coisa não pressupõe a outra. Manga da camisa não tem nenhuma relação com manga fruta, oriunda da mangueira. Não há nenhuma ligação lógica entre esses dois objetos, entre esses dois substantivos. Entretanto, na palavra discipulado, não é da mesma forma. O discipulado pressupõe que para nós ajudarmos outras pessoas a seguirem a Jesus, primeiramente, antecipadamente, precedentemente, nós temos que ser seguidores de Jesus. Eu vou repetir, caso você não tenha entendido. Para que nós venhamos a ajudar outras pessoas a seguir a Jesus, é necessariamente nós termos uma relação de discipulado e precisamos ser também seguidores de Jesus. E para ser discípulos de Jesus, há um custo. E a palavra custo, ela se refere à capacidade que nós temos de calcular as perdas e ganhos diante de uma tomada de decisão. Toda e qualquer tipo de decisão que nós venhamos a tomar, que nós venhamos a encarar diante da nossa existência, ela apresentará diante de nós perdas e ganhos. E no discipulado há um custo. E o texto nos apresenta que há pelo menos 3 demandas que alguém que pretende seguir a Jesus, ele precisa entender e ter isso muito claro. A primeira demanda de alguém, de uma pessoa que quer ser discípulo de Jesus, é que ele precisa entender que ele tem que ter um certo tipo de amor. Olha o que diz o versículo de número 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Há um certo tipo de amor que aparece aqui no verso de número 26. A segunda demanda, o segundo custo de alguém que quer seguir a Jesus, é que ele precisa entender que há um certo tipo de sofrimento. Vejamos o que diz o versículo de número 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A terceira demanda que aparece nesse texto que nós acabamos de ler, está no versículo de número 33, que é um certo tipo de desapego. Olha o que diz o texto. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Seguidores de Jesus, eles têm pelo menos 3 características que são apresentadas nos evangelhos. Os primeiros seguidores de Jesus são as multidões curiosas, que seguiam a Jesus no sentido físico, que estavam interessadas no pão e nos peixes que Jesus multiplicava, que estava interessada nos milagres que Jesus realizava sobre os seus corpos físicos. A segunda categoria de seguidores de Jesus apresentada pelos evangelhos são os discípulos que seguiam tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. Existiam aqueles que estavam interessados em seguir a Jesus, de participar das bênçãos espirituais, e aqueles que também estavam interessados em participar das bênçãos físicas, das bênçãos naturais que estavam ali como privilégios dos seguidores de Jesus. E o terceiro grupo, terceiro tipo de discípulo que são apresentados nos evangelhos, é o círculo dos 12, que formavam um círculo íntimo dele. E observando esses 3 grupos de discípulos apresentados nos evangelhos, Jesus inicia o seu discurso no versículo de número 25, se dirigindo a um grupo. E esse grupo aparece aqui chamado de grandes multidões. Volte os olhos para o texto e leiamos o que diz o versículo de número 25. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse. As multidões acompanhavam a Jesus. E é interessante aqui que o evangelista Lucas faz questão de classificar que essas multidões eram grandes. Grandes grupos de pessoas estavam acompanhando a Jesus, estavam seguindo a Jesus, observando os milagres realizados, observando as palavras que ele havia proferido e profetizado. Mas
há uma coisa que eu quero chamar a atenção com relação a este grupo de seguidores de Jesus, que é uma multidão. Uma grande multidão é como uma pessoa sem rosto e sem nome. A multidão, ela não tem um local fixo onde morar. Uma multidão não tem um nome em específico a ser responsabilizado, por exemplo, num caso de vandalismo. É muito comum nos estádios das partidas de futebol, as grandes multidões das torcidas organizadas se digladiarem entre si. E isso torna dificultoso para as autoridades de segurança identificarem os criminosos e puni-los de acordo com a lei. Sabe por quê? Porque as multidões não têm endereço. As multidões não têm nome. As multidões são simplesmente uma espécie de zona cinzenta, aparentemente neutra, indefinida, isenta de responsabilidades com relação às implicações daquilo que ele segue. E as multidões aparecem aqui, seguindo a Jesus. E a grande multidão é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir a Jesus sem compromisso. E é para esta multidão que Jesus agora está discursando, e o texto nos diz que ele volta-se para aquele grupo de pessoas e começa a proferir quais os requisitos, quais as exigências, quais as características daqueles que precisam entender o custo do discipulado. As multidões, elas apresentam características de conformismo. É muito comum as pessoas aderirem ao comportamento de massa. Nas multidões, as pessoas praticam crimes sem pensar nas responsabilidades e implicações que aquilo pode trazer. Entretanto, aqueles que são verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus Cristo precisam sair do anonimato, precisam sair da zona cinzenta, precisam ser caracterizados, conceituados por discípulos de Jesus Cristo. E nós entendemos aqui que há um custo para sermos seguidores de Jesus. Há um preço a ser pago. Nós precisamos tomar consciência da responsabilidade do que é ser um seguidor de Jesus Cristo. E quais foram os termos estabelecidos por Jesus no texto que nós lemos anteriormente? O primeiro deles é o custo do amor. Novamente, eu voltando para o versículo de número 26, vai dizer o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A primeira demanda do discipulado é o amor. E é interessante aqui que o evangelista Lucas utiliza uma expressão que precisa ter um certo esclarecimento. Quando ele diz assim o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, aborrecer aqui é uma linguagem hiperbólica. E a hipérbole é uma figura de linguagem do exagero, que quer dizer, que traz o sentido de amar menos. Jesus está dizendo aqui que a prioridade do amor não pode ser dos seus pais, não pode ser da sua esposa, do seu esposo, não pode ser do seu filho, dos seus filhos, não pode ser dos seus irmãos, não pode ser inclusive de si próprio. Jesus está mostrando aqui que ao sermos seguidores de Jesus, ao nós entendermos o que é o discipulado, precisamos compreender este custo que é o custo do amor. E é interessante, irmãos, que Jesus menciona aqui os laços familiares primários. Jesus menciona aqui os nossos pais. E com isso ele não está querendo dizer que nós não venhamos a honrar os nossos pais. Efésios capítulo 6, versículos 1 ao 3. Filhos, sede obediente aos vossos pais, porque isso é agradável diante do Senhor. Honra o teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3, para que te vá bem e que tenhas longos dias sobre a terra. Nós temos que amar os nossos pais. Entretanto, o amor para os nossos pais, para com os nossos genitores, nunca deve ser no mesmo pé de igualdade ao Senhor Jesus Cristo. Se os nossos pais forem impedimentos para que nós venhamos a seguir a Jesus, Jesus está dizendo aqui que nós temos que deixá-los e amar primeiramente a Ele. Jesus não está ordenando desrespeito aos pais, pelo contrário, a palavra nos ensina que nós temos que honrá-los, que cuidá-los. A palavra de Deus nos mostra que nós temos que cuidar dos nossos pais, inclusive nos tempos da velhice.
Entretanto, os nossos pais nunca devem e nunca podem ser um impedimento para que nós venhamos a amar a Jesus. Ele mostra aqui, inclusive, os laços familiares entre marido e mulher. Ele fala que justamente nós não temos que amar os nossos cônjuges acima do amor a Deus. Entretanto, a mesma palavra que menciona que nós temos que amar a Deus acima do nosso cônjuge, não está querendo dizer que nós não venhamos a cuidar do nosso cônjuge. Efésios capítulo 5, a partir do versículo em diante, até o final do capítulo 5, Paulo dá uma aula sobre como homens e mulheres precisam viver em comunhão, ao ponto da mulher ser submissa ao seu esposo e também do seu esposo ter a capacidade de dar a sua vida pela sua esposa. Não estamos querendo dizer aqui que Jesus está sugerindo um aborrecimento entre os cônjuges. Entretanto, ele está dizendo aqui o seguinte, que se o nosso cônjuge for um impedimento para que nós venhamos a seguir a Jesus, eles precisam ser deixados de lado. Há um amor, e é um amor prioritário. Podemos amar determinadas coisas como se elas fossem o que de fato não são. Muitos pais amam seus filhos com um amor que é superior ao amor a Deus. Muitas pessoas amam seus objetos, suas posses, com um certo amor que é muito maior em termos de comprometimento do que o compromisso com Deus. Muitas pessoas têm um certo compromisso com o seu clube preferido, com o seu time do coração, e eles abrem mão dos compromissos do reino em prol dos compromissos do desejo do coração do seu time. Jesus está chamando um grupo de discípulos a avaliarem os custos. E esse custo precisa ser levado em consideração como o custo do amor. E o amor é justamente a expressão mais clássica daquilo que nós temos que tributar a Deus. O amor é a expressão mais profunda que nós temos que apresentar como louvor, como adoração a Deus. E o chamado de Jesus tem uma precedência até mesmo sobre a relação familiar, primária e matrimonial da vida. As pessoas, elas podem amar a Deus como se Ele fosse de barro ou de metal, ou como mais uma pessoa importante que disputa a nossa atenção em relação às outras. E dessa forma, Deus é priorizado, Ele é apenas mais um item. Dessa forma, Ele não é priorizado, Ele é apenas mais um item em nossa agenda. Entretanto, aqueles que querem seguir a Jesus, aqueles que querem ser discípulos, precisam entender que há um custo, há um preço, e esse preço é a prioridade do amor. Não estou querendo dizer que você não deva amar as coisas que você possui, mas esse amor nunca pode ser superior ao amor a Deus. Eu não estou dizendo que você não deva amar as pessoas com quem você tem laços familiares. Entretanto, esse amor nunca pode ser prioritário em relação ao amor a Deus. Eu não estou querendo dizer que você não possa amar a si mesmo. Você precisa gostar do seu corpo, da sua aparência, da sua identidade pessoal. Entretanto, você não pode cair no erro da idolatria e amar a si mesmo mais do que a Deus. Há um custo. E esse custo é apresentado justamente como o preço do amor. Em segundo lugar, há um outro custo que nós precisamos levar em consideração. E esse é o custo do sofrimento. Leamos o que diz o versículo de número 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Observem que a segunda demanda serve como critério para avaliarmos o custo de seguir a Jesus. E esta demanda é que nós temos um certo tipo de sofrimento. Jesus está nos mostrando que há uma cruz a ser carregada. Jesus está nos direcionando para o entendimento de que a vida cristã não é uma vida tão fácil assim como pregam os teólogos da prosperidade. Jesus está nos mostrando aqui que o fato de nós seguirmos a Jesus, nós não teremos uma vida tão fácil como uma colônia de férias. Não, há um certo tipo de sofrimento. E esta avaliação é a consciência que devemos ter dos sofrimentos decorrentes do comprometimento de seguir a Jesus. Eu vou explicar para vocês entenderem melhor. Há muitos crentes que sofrem. Há muitas pessoas que estão passando por certos tipos de sofrimentos profundos. Mas há sofrimentos que são consequências das nossas escolhas erradas. Coisas que eu não deveria ter feito que acabei fazendo. Escolhas que fiz e que não deveria ter feito. Há muitas coisas que eu pratico e terão como consequências para mim coisas danosas.
E isso não está relacionado diretamente com o fato de nós sermos discípulos de Jesus. Esse certo tipo de sofrimento aqui está relacionado com o fato de nós nos identificarmos como seguidores do Mestre. Quando nós estamos seguindo a Jesus, temos a certeza, irmãos, que o discipulado implica convivência num mundo hostil ao Evangelho, em uma cultura que rejeita seus ensinamentos e, por conseguinte, rejeita também os seus discípulos. Estamos falando de um certo tipo de sofrimento que nos acarreta pelo fato de nós nos identificarmos como cristãos, como pequenos cristos, como seguidores de Cristo. Esse certo tipo de sofrimento é aquilo que Jesus falou lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O choro oriundo da perseguição. Em Mateus capítulo 4, versículo 11 e 12, Jesus diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus diz que é pela causa dele. O versículo 12 do Evangelho segundo escreveu Mateus do capítulo 4 vai dizer o seguinte: exultai e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu vou repetir: há um certo tipo de sofrimento, e esse sofrimento é pelo fato de vocês serem seguidores de Jesus. Vocês, identificando-se como cristãos, apresentam um padrão de vida que vai contra a cultura deste século. Nós, como cristãos, temos uma visão de mundo que é contracultural, e isso vai gerar um certo desconforto quando nós anunciarmos o Evangelho. E pode ter certeza, quando você chegar na universidade, você será taxado como o retrógrado, como preconceituoso. E pode ter certeza, quando você chegar na sua família, que você procurar falar sobre Jesus, as pessoas dirão para você que lá vem um santarrão, lá vem aquele que quer ser melhor do que os outros. Quando vocês quiserem anunciar o Evangelho, vocês serão chamados de loucos, serão perseguidos, serão injuriados, mentirão contra vocês. E esse é o tipo de sofrimento que acompanharão aqueles que são discípulos. Jesus nos convida a carregar uma cruz. E a cruz é um instrumento de sofrimento e vergonha, que representa os sacrifícios exigidos de um discípulo para seguir a Jesus. E quando nós desprezamos a demanda do sofrimento que é inerente ao discipulado, forjamos uma cruz para nós mesmos. E a cruz que nós precisamos carregar não é de acordo com os nossos padrões. Uma cruz que seja do nosso jeito, com as medidas que nós julgamos aceitáveis, não é aquilo que o Evangelho apresenta. A cruz, ela é nos moldes apresentados por Jesus. Haverá um certo tipo de sofrimento. E Jesus está nos mostrando aqui que nós precisamos entender que a vida cristã não é fácil. E vocês que um dia disseram sim para Jesus, precisam ter em mente, refletir, avaliar quais são as implicações daquele que pretende seguir a Jesus. Há muitas pessoas que vão no entusiasmo, e as igrejas estão cheias de espectadores, de gente que já tem décadas aqui frequentando esses bancos, mas ainda não tiveram uma implicação com relação ao discipulado. Há pessoas que não progridem, não pretendem progredir na fé, e continuam com as mesmas atitudes de quando tinham e quando estavam no mundo. Jesus está nos chamando para entender que há implicações muito sérias, e essas implicações são custos, são preços a serem pagos por nós. Entretanto, não quero dizer para os irmãos que a salvação é mediante os nossos méritos. Não. A salvação é pela graça, mediante um favor imerecido que Deus nos deu. Nós não pagamos para ter a salvação, mas a partir do momento que nós recebemos a salvação, nós temos algumas responsabilidades a serem observadas. Charles Spurgeon, famoso pregador batista do século XVIII, ele cita uma ilustração ao mencionar esse texto dizendo o seguinte: imagine um cego diante de Jesus, querendo ser curado pelo mestre. Lhe oferece muitos recursos para receber a cura tão esperada. Claro que Jesus iria rejeitar aquele oferecimento de recursos para que ele pudesse ser curado. Entretanto, Jesus cura aquele homem gratuitamente,
Não há um preço a ser pago na realização daquela cura. Porém, a partir do momento em que aquele homem tem os seus olhos abertos, algumas responsabilidades lhe sobrevêm. A primeira delas, ele não poderá mais pedir esmolas, utilizando-se como base a sua deficiência. Ele agora enxergará os erros e defeitos que estão diante dos seus olhos. Ele agora perceberá diante de si a responsabilidade que ele tem em ajudar as pessoas. E aquele homem que anteriormente, presta atenção, irmãos, aquele homem que anteriormente era um pedinte, que tinha os seus olhos fechados pela cegueira, ele recebeu gratuitamente a cura por Jesus. Agora ele tem uma missão e uma responsabilidade, que é agora seguir a vida de alguém que enxerga. A cruz que devemos carregar é aquela segundo os termos de Jesus e por causa de Jesus. E há um certo tipo de sofrimento. Em terceiro lugar, ou melhor dizendo, continuando aqui, Jesus oferece duas importantes parábolas para que nós venhamos a compreender o custo do sofrimento. Em Lucas capítulo 14, dos versículos 28 a 30, nós vemos o seguinte: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Aparentemente, irmãos, olhando pelos olhos contemporâneos, nós não compreendemos a profundidade cultural que está de trás desse texto. Na modernidade, a gente pode começar uma construção e parar em determinado momento porque não temos recursos para continuar. Entretanto, no mundo do Antigo Testamento, isso não era aceitável. Alguém que se dispusesse a iniciar uma construção, ele precisava ir até o fim. Ele precisava começar e também terminar, porque estava em jogo uma questão de honra. Grandes proprietários de terras construíam as torres, e essas torres serviam para que as pessoas observassem de cima se não viam os inimigos, e também serviam para que pudessem estocar os alimentos e os cereais que foram colhidos da ceifa. Era inconcebível, por exemplo, um homem, um proprietário de terras, começar um empreendimento e não conseguir terminar aquilo. Era motivo de vergonha para ele. E Jesus está nos dizendo aqui que é uma decisão sábia justamente do discípulo ter em mente que nós precisamos refletir e não apenas sermos levados pelo entusiasmo. Há pessoas que são conduzidas pelo entusiasmo e não se comprometem a pensar o que está envolvido no discipulado. Jesus está dizendo aqui que aquele que quer ser seu discípulo precisa levar em consideração um certo planejamento. Há uma logística. Nós não podemos começar a empreitada da caminhada cristã e desistir. Nós não podemos começar a caminhar com Jesus e depois largarmos Jesus de lado. Jesus está mencionando aqui justamente que nós precisamos ter em mente a reflexão necessária e não o entusiasmo no momento em que nós decidimos segui-lo. Trata-se antes de uma decisão importante na vida, sujeitar-se a Jesus, ao seu senhorio, à sua palavra e ao seu ensino. Jesus está nos mostrando, irmãos, que nós precisamos avaliar os custos antes de iniciarmos a empreitada da caminhada cristã. A segunda parábola que Jesus menciona aqui apresenta-se nos versículos de número 31 e 32, que diz o seguinte: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. É interessante aqui que os termos mudam. Aqui nós temos uma empreitada particular. Um homem que pretende construir uma torre que não se prepara financeiramente para concluí-la. Aqui agora nós temos uma estratégia militar de guerra, em que um rei precisa avaliar se com a quantidade de 10.000 soldados, ele conseguirá vencer os 20.000 soldados oponentes. Esse rei precisa avaliar, não só se ele conseguirá vencer, mas os prejuízos que se terá desta guerra. Quantas pessoas morrerão? A devastação na natureza, a destruição que será feita desta guerra. Quantas pessoas ficarão inválidas?
Quantos doentes ficarão como resultado desta guerra mal sucedida? E aqui nesta parábola nós temos um homem que agora tem a responsabilidade de decidir pelo coletivo, por um grupo de pessoas. E este rei entende que é melhor pedir um acordo de paz, se render e ficar vivo, do que tentar a batalha, morrer e ter um grande prejuízo. Esse custo do sofrimento é apresentado nesses dois exemplos desta parábola, onde nós precisamos analisar as implicações do que é ser um discípulo de Jesus. Precisamos calcular, irmãos, precisamos refletir, não sermos conduzidos pelo entusiasmo no momento em que nós dizemos sim para Jesus. O terceiro custo que Jesus nos apresenta como sendo o custo do discipulado é o custo do desapego. Veja o que diz aqui o versículo de número 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus agora faz um desfecho acerca do custo do discipulado, afunilando agora o seu entendimento para os discípulos, mostrando que eles não deveriam ter suas mentes apegadas nos bens materiais. Há muitas pessoas que estão na igreja, mas ainda não entenderam que aquilo que eles têm, que eles possuem, é apenas a bênção da administração que Deus nos deu, a mordomia, a responsabilidade de cuidarmos de tudo aquilo que Deus nos deu, por meio da nossa inteligência, por meio da nossa força, por meio da nossa coragem, por meio da nossa disposição. Mas tudo que nós possuímos, irmãos, não é nosso em essência, pertence a Deus. O discípulo não pode ter o seu coração apegado às coisas materiais. O discípulo ele precisa entender que aquilo que ele tem em mãos não pertence a ele, mas pertence àquele que é o Criador de todas as coisas. É aquele que é o mantenedor, é aquele que é o sustentador, é aquele que nos deu a vida, que nos deu a inteligência, que nos deu a coragem, que nos deu a disposição, e tudo pertence a ele. Então, o discípulo precisa ser desapegado dessas coisas. O versículo 33 vai dizer que assim todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem. E há pessoas que têm o seu nome escrito no hall de membros de uma igreja, fazem parte da membresia da igreja, mas ainda não se desapegaram dos seus bens. São dizimistas, aqui e acolá. São infiéis nas contribuições. Não conseguem ter liberalidade. Não conseguem ter um desprendimento. E entenderem que o reino de Deus aqui na terra precisa ser feito a partir da nossa fidelidade com os recursos financeiros. Há pessoas que estão a vida inteira na igreja, mas não têm coragem de abrir a sua mão para agradecer a Deus e louvar pelo que Ele tem te dado. E as implicações aqui são muito sérias, porque os critérios do discipulado aparecem aqui em 3 categorias, e no final de cada um desses versículos, apresentando as categorias, Jesus é muito taxativo. Olha o que diz o versículo 26 na última parte: não pode ser meu discípulo. Olha o que diz o versículo de número 27 na última parte: não pode ser meu discípulo. Olha o que Jesus diz no versículo de número 33 na última parte: não pode ser meu discípulo. Você pode estar aqui na igreja, amando mais o seu time de futebol, tendo um comprometimento com o seu trabalho muito maior do que com o reino de Deus, amando muito mais os seus familiares do que a Deus, mas você não é discípulo. Você pode estar aqui entre nós, querendo apenas as bênçãos e os privilégios daqueles que estão participando das multidões, milagres, curas, bênçãos espirituais, mas mesmo assim vocês não podem ser discípulos. E não sou eu que estou dizendo, é o texto bíblico inspirado. Vocês podem ter bens materiais e com o seu coração agarrado a esses tesouros terrenos, mas vocês não podem ser discípulos. Os vínculos com as pessoas que possuímos são potencialmente a razão pelo qual muitos são incapazes de seguir a Jesus.
E como é difícil renunciar a algo que nós acreditamos possuir. Mas isso não deveria ser dessa forma. Neste mundo, todas as nossas posses são meras ilusões. Não possuímos nada daquilo que dizemos possuir, tudo é dádiva. E o discipulado, ele modifica os laços familiares, exige a disposição para entregar a própria vida, remove a ênfase no egoísmo, coloca-nos à disposição das outras pessoas e transforma a maneira como nós lidamos com os recursos financeiros. E se você não levar em consideração esses 3 critérios que Jesus deixa muito claro no texto, eu preciso ser claro e franco com você: você não é um discípulo. Você pode ter, mais uma vez vou repetir, ter o seu nome escrito no hall de membros de uma igreja, mas você não é um discípulo. Porque você está estabelecendo os moldes ao seu bel prazer e ao seu entendimento. Mas o discípulo, ele tem um custo, ele tem um preço, e o preço é estabelecido pelo próprio Jesus. E você precisa sair das multidões. Jesus, ele volta-se, ele olha para as multidões, é o que diz o versículo de número 25. E é para esse grupo de pessoas que não tem nome, que não tem endereço, que não tem residência fixa, é para eles, aqueles que querem apenas os privilégios e as bênçãos de seguir a Jesus. É para esse grupo de pessoas que Jesus olha para eles e diz: olha, se vocês não amarem os seus familiares mais do que a mim, vocês não podem ser meus discípulos. Se vocês não entenderem que há uma cruz a ser carregada, e essa cruz ela vai trazer sobre nós algumas consequências, pelo fato de nós nos identificarmos com Jesus, vocês não podem ser meus discípulos. E se vocês não renunciarem tudo quanto vocês possuem, não podem ser meus discípulos. Nos versículos 34 e 35, para nós finalizarmos, Jesus ele utiliza uma terceira parábola, que é justamente a menção sobre o sal. E Jesus diz que essas multidões, essas grandes multidões, se não se submeterem aos critérios do custo do discipulado, são justamente semelhantes a isso. O sal é certamente bom, diz o versículo de número 34. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus é taxativo ao dizer aqui, que se estas pessoas não entenderem o custo do que é ser um discípulo, eles são comparados ao sal, que perdeu a sua eficácia, que não serve mais nem para dar tempero aos alimentos e nem para preservar os alimentos. Eles não têm nenhuma utilidade, nenhuma serventia. Eles prestam um desserviço ao Evangelho, mas eles não estão preocupados com as implicações do discipulado. Mas eu gostaria de saber entre nós nesta noite, se há alguém que dentre esta multidão entende as implicações, entendem o preço, o custo do discipulado, querem dar um passo para seguir a Jesus. Há alguém entre nós que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante uma das suas mãos, que nós iremos orar por você. Há alguém entre nós que quer fazer uma aliança, um pacto onde você irá amar a Deus mais do que os seus familiares, onde você entenderá que é um sofrimento e um desapego para seguir a Jesus? Levante uma das suas mãos que nós iremos orar por você. Há alguém que quer sair da multidão e quer deixar de ser sal insípido e tornar-se alguém que é sal da terra e luz do mundo, ser um seguidor de Jesus? Levante uma das suas mãos que nós iremos orar pela sua vida. Se não há neste momento, mas vocês podem, no decorrer da programação do culto, manifestarem o desejo de fazer esta aliança e nos procurar, que nós iremos orar por você. Que Deus nos abençoe.
Queridos irmãos, desde ontem à noite, o Senhor Deus, o Deus dos céus, o qual nós servimos, tem falado ao nosso coração sobre este tema, o custo, o preço para seguir a Jesus. Interessante que o próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo à multidão, hoje eu falei até um pouco isso sobre pela manhã, os seus apóstolos estavam atentos para que pregasse e ensinasse da mesma forma. Não recebam ninguém dizendo que quer ser cristão, sem que tenha este compromisso com Deus. Louvamos a Deus, porque Deus tem levantado o seu povo, os vocacionados, para pregar a mensagem segundo a vontade de Deus. Amém? Louvamos a Deus pelo que ouvimos nesta noite. Esse momento, queridos irmãos, é um momento que podemos dizer que segue a ordem da pregação, né? É um discipulado que já houve entre alguns irmãos, e agora é o momento do batismo, E eu quero convidar aqui à frente, o nosso irmão Elias Cardoso da Silva. Por favor, Elias, fica ali, vai começar por você, depois os demais. Aí tá bom, de frente. Fique de frente, isso mesmo, depois a gente se vira. Quero convidar também aqui à frente a nossa irmã Maria Nilma Lopes César. Por favor, fique sim. Quero convidar aqui à frente a nossa irmã Maria de Fátima Matos Alves. Quero convidar aqui à frente também a nossa irmã Ana Késia Souza Alves. Também convidamos com alegria a nossa irmã Bianca Eduarda Andrade Silva. Queria que vocês fossem uns 2 passos à frente, por favor. Aí, tá bom. Agora se virem para mim, por favor. Vocês têm ouvido o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu vou repetir um dos textos que sempre deixei vocês atentos. Mateus, capítulo de número 28, versículo 18, 19 e 20. E o texto sagrado diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, queridos irmãos, os apóstolos receberam do Senhor Jesus Cristo esta ordenança. Depois dos apóstolos, queridos irmãos,
os vocacionados, a própria igreja do Senhor, de maneira específica aqueles que foram vocacionados para pastorear o rebanho até os nossos dias, têm a responsabilidade de, segundo Jesus Cristo, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus Cristo tinha ordenado, ou tem ordenado pela sua palavra. Amém, irmãos? Então, queridos irmãos, entendemos, com base na Escritura Sagrada, que o batismo cristão tem sua origem no batismo de João Batista, que batizava com base nos ritos de purificação do Antigo Testamento. E aqui temos os textos de Êxodo, capítulo 24, versículos 6 a 8. Temos os textos de Levítico, capítulo 16, versículo 15 a 19. Temos textos bíblicos de João, capítulo 3, versículo 22 a 25. Temos outros textos bíblicos, como o de Hebreus 9, 19 a 22. Entendendo, queridos irmãos, que de fato, João Batista começa com base ao Antigo Testamento, e nós, irmãos, prosseguimos semelhante o batismo de João. E eu queria, irmãos, trazer para vocês também o seguinte: o batismo que João Batista batizava, observando os detalhes do Antigo Testamento, queridos irmãos, o Antigo Testamento, as coisas que eram separadas para Deus no templo, ou as pessoas que eram purificadas para Deus, era aspergido sobre eles, ou sobre as pessoas, era aspergido sobre elas o sangue de um animal que foi sacrificado, era aspergido. Aspergido é derramado por cima. Também os textos que eu li para os irmãos, nos mostram, queridos irmãos, que não somente sangue, mas também água era usado para purificar, aspergindo de cima para baixo. Também outros textos temos aqui, é o de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 12, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 18, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e 2, tudo isso também, irmãos, é registrado na nossa confissão de fé, no capítulo de número 31. E mais, o batismo simboliza a obra da regeneração e purificação dos pecados, realizado pelo Espírito Santo na vida do crente. João, capítulo 3, versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6. E mais, queridos irmãos, quem é que deve ser batizado? Somente aqueles que realmente professam arrependimento, fé e obediência a Deus. Longe dos ministros de Cristo Jesus, batizar alguém que não professa a fé. Longe, queridos irmãos, dos ministros de Cristo Jesus, batizar alguém que não se arrepende dos seus pecados. Longe dos ministros de Cristo Jesus, batizar alguém que não tem fé em Jesus, ou seja, que segue a Jesus, como ouvimos nesta noite. Se vocês amarem as pessoas mais do que a Cristo, não são dignos do batismo. Se vocês, queridos irmãos, não abraçar até mesmo o sofrimento por causa da fé, não são dignos. Se vocês não renunciarem a tudo por causa de Cristo, não são dignos. Se não são dignos de Cristo Jesus, também não são dignos do batismo. E mais, diga aos irmãos, o batismo
é ministrado, como já ouvimos na Escritura Sagrada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos, nós entendemos e dizemos mais, segundo a nossa confissão de fé, capítulo de número 31, cremos e confessamos que o batismo é um sacramento do Novo Testamento, ordenado por Jesus Cristo, baseado aí em Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Então, ciente destas palavras que acabamos de falar, mediante a confissão de fé de vocês, diante de Deus e de testemunhas, e em obediência à grande comissão, eu, ministro de Cristo Jesus, irei batizar vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Quero neste momento convidar o presbítero José Névito para me auxiliar. Queridos irmãos, eu sei que é difícil para alguns, né? Se tiver com algum problema de saúde, nos joelhos ou na perna, mas por causa da minha estatura, vocês vão ficar de joelho. Se a irmã Fátima não puder, a gente coloca uma cadeira para a senhora, pode? Pronto. Então vocês vão ficar de joelho por um momento, pode se ajoelharem. Danilo, por favor. Você vai ficar com o microfone enquanto eu... Elias Cardoso da Silva, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria Nilma Lopes César, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria de Fátima Matos Alves, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ana Késia Souza Alves, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Bianca Eduarda Andrade Silva, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. De pé, irmãos. Queridos irmãos, entendemos pela Escritura Sagrada, regenerados pelo Espírito Santo, nasceram de novo pelo Espírito Santo, e atendendo à ordenança do Senhor Jesus Cristo, vocês foram batizados publicamente, sabe, expressando a fé em Jesus. Que Deus vos abençoe e que vocês continuem firme, olhando firmemente ao autor e consumador da fé, Jesus. Amém? Então os irmãos podem sentar. Eu quero convidar o coral, homens e mulheres que ensaiaram, nós vamos louvar a Deus. Amém?
Ei, som. Ei, um, dois, som, ei. Som, ei. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Já que saudamos a igreja, o louvor coral quer deixar um verso do Salmo 116, 12, que diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, para conosco nessa noite, para conosco em todos os dias da nossa vida. Que daremos ao Senhor? Existe um hino que diz: todo louvor é pouco, a minha vida é pouca. Eu sei, tudo é tão pouco, mas é o que nós temos para te oferecer, Senhor, nessa noite. A nossa gratidão, o nosso louvor, toda a honra, toda a glória nesse dia e sempre é para ti. Então nós vamos entoar esse louvor e que a igreja esteja também orando conosco através do louvor. Amém?
Queridos irmãos, estamos chegando ao final e o momento é de agradecimento. Certo. O momento é de agradecimento. E antes de tudo, agradecemos, louvamos a Deus, porque Deus é quem nos proporcionou tudo para que esta festa, este culto fosse realizado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Amém? Louvamos a Deus de todo o nosso coração. Agradecemos aos irmãos, aos amigos que atenderam o convite e estiveram conosco nesta noite. Agradecemos, aos jovens que trabalharam muito, jovens e adolescentes, para que esta festa acontecesse. Agradecemos às mulheres, às senhoras, que também trabalharam muito, arrumaram esta casa, para que esta festa acontecesse. Agradecemos, irmãos, às pessoas que trabalharam na cozinha. Agradecemos a todos que direto e indiretamente nos ajudaram. Dentre os jovens, dentre os jovens, aqueles da questão da divulgação, da preparação de tudo, nós não podemos nos esquecer de ninguém, amém? Não vou citar o nome para não ser injusto com os demais, mas o meu olhar para cada um de vocês, já de fato, irmãos, é gratidão no meu coração, e eu louvo a Deus de todo o coração. Irmãos, eu sou bastante transparente e claro para os irmãos. Se dependesse de mim, queridos irmãos, eu não teria condição de arrumar a igreja. Então foram o povo, foram os adolescentes, os jovens, os homens, as mulheres que contribuíram, trabalharam e que de fato deixaram essa festa bonita. Mas os irmãos sabem que a glória, o louvor e a adoração, a exaltação, o render graça é a Deus. Amém? Então louvado seja Deus. Quero convidar vocês a ficar de pé. Quero convidar aqui o presbítero Geneve. Venha até aqui, por favor. Ele vai orar, encerrando, e eu trago a bênção apostólica. Aleluia. Querido e eterno Deus, muito obrigado, Senhor amado, pelos momentos que passamos, ó Deus, te adorando, te bendizendo o teu santo e excelso nome, Senhor. Amém. Abençoe o passando do teu céu que está aqui presente, ó Deus. Toma, Deus, cada vida, Pai, em tuas mãos. Nos leva debaixo do patinal, cuidado para nossos lares, nos livrando de todo o mal. Te peço tuas bênçãos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o teu povo, hoje e sempre. Amém. Está encerrado.